cara, um pouco justamente sobre isso. Porque, embora seja menções heréticas, elas têm o poder de arrastar multidões. Será que essa ideia de arrastar multidões torna ela um pouco mais verdade? Entendeu o que eu tô querendo dizer? A As voz do pessoas... povo é a voz de Deus? Exato. Será que a voz do povo é a voz de Deus nesse conceito? Citando esse Harry Potter aí, que arrasta milhões. Ai, eu vim para acabar com o podcast mesmo. Vai arrastar multidões porque Satanás ele sabe exatamente como alimentar a carne pecaminosa, né? A natureza caída. Ele sabe falar o que o povo quer ouvir. Ele sabe entrar no coração das pessoas. Perceba, citando Hernandes de novo, ele tem um livro chamado Pregação Expositiva e ele tem uma pregação sobre pregação expositiva. Muito bom. Nessa pregação e no livro, ele cita assim, olha, nós não temos que ter numerofobia, que é o medo do crescimento da igreja, e também não temos que ter a numerolatria, que é fazer tudo pelo crescimento. Então, você vai ver que tem ministérios, né, seja de convenções tradicionais ou ministérios independentes, né, como é o caso da nossa Igreja Aliança Cristã, que fazem de tudo para crescer. De tudo. Até levar heresias, distorcer o evangelho. Já falaram para mim, ó, você pregando desse jeito, a igreja não vai crescer. Já começa errado, a igreja não é minha, né? Ela tem um dono, é de Jesus. Se vai crescer ou não, tá na conta dele. Eu vou tentar não impedir o crescimento, mas eu não vou fazer de tudo pelo crescimento. O crescimento ele tem que ser conforme está lá em Atos. E o Senhor ia acrescentando o número de salvos. Não é a gente que força essa barra. Agora, Satanás, ele sabe o que o povo quer ouvir, né? Paulo fala sobre isso, né? Trazendo comichões nos ouvidos, aquela coisa toda. Então, a heresia sempre vai arrastar a multidão. Sempre, desde o início da história da igreja. Qual que é o maior expoente herético? Que tem gente que fala que somos irmãos da fé. A Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos. Desagradou muita gente que tá ouvindo Já isso. era. Perdeu uns 70 seguidores. Ó, se a gente não crescer, é um bom sinal, então, tá, gente? Esses inscritos aí, tá só. Se der 20 visualizações... Tá ótimo. Bom. Não, pior que eles vêm. E de coração, eu não falo isso, não é para alfinetá-los. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? É contra principados, potestades e papas. Então, por ser movido por um espírito, quando eu digo espírito maligno, não é naquele misticismo, sabe? A pessoa está dominada pelo diabo. Inclusive, o próprio Jesus fala para Judas, né, que o diabo estava nele. Eu não vejo ele botando a mão para trás. Pedro também fala para isso. Pedro, Isso, perdão. Para Pedro. Aí já cometeu heresia, gente. Ele não bota a mão para trás, ele não fica assim, olha meu. Ele não fala isso, né? Mas eles são movidos por espíritos malignos quando eles torcem a palavra do Senhor. Né? Inclusive, o próprio Pedro fala isso, né? Que tem alguns escritos, se referindo aos escritos de Paulo, que são difíceis de compreender e alguns torcem o seu sentido. Isso é desde sempre. Né? Então, respondendo a tua pergunta, né? Vai arrastar a multidão cada vez mais. Muito interessante isso, Vitor, porque, assim, a gente está aqui brincando, mas é um assunto que é muito sério, né? Muito. Porque a gente vê, cara, todo escândalo que tem que envolve a igreja, a gente vê assim, poxa, tem gente que ri, que comenta e tal, mas a igreja tá cheia, mano. Exato. Tem pessoas ali compartilhando, tem pessoas ali nesse mesmo meio, né? E você falou sobre distorção, e a pergunta que eu queria encaixar aqui agora, tipo assim, me fazendo de leigo, para que o pessoal de casa também entenda isso. Como que a Bíblia, sendo tão santa, sendo uma verdade escrita por Deus, revelada pelo Pai, inspirada pelo Espírito Santo, é passível, digamos assim, eu quero usar esse termo aqui, de ser distorcida? Como que alguém pode pegar um texto bíblico e distorcer? Como que isso é possível, sabe? E até porque fica de um alerta pra gente também, para que a gente não possa fazer exatamente. isso, né? Vai bem na linha da pergunta anterior, porque basicamente são profecias se cumprindo, né? Jesus fala, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, nos últimos tempos,
vão aumentar os falsos profetas, o Espírito, aí é Paulo, né? 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Foi Paulo que falou, antes que queiram me prender, prende Paulo de novo, que ele que falou que é a doutrina de demônio. É porque tem coisa que a gente só repete. O pregador é isso, né? O conceito do pregador é ser um papagaio. É repetir o que está na Bíblia. Sim. Né? Essas palavras fortes, que às vezes ofendem, é o que está na Bíblia. Tá? Mas o objetivo não é ofender, é resgatar as vidas das mãos de falsos profetas, do diabo, etc. Mas voltando à tua pergunta, tem uma máxima, a gente escuta muito no seminário, né? Que texto fora do contexto, né? Gera pretexto e vira heresia. Quem é o cara para fazer isso? Satanás. Ele pega, lá no Éden, ó. Eu imagino a Eva lá. Como é que é, Eva? Deixa eu falar que eu não posso comer daquela ali não, hein? Aquela eu não posso. Ele disse isso. Ou melhor, ele disse isso. A mão para trás. Pintado de vermelho. Uma estrela 13 no peito. Ele disse isso. Ele começa a colocar em xeque o que Deus falou. Porque obedecer a palavra de Deus, ela não quer dizer que necessariamente vai nos fazer bem. Que vai ser bem para a nossa saúde, que tem muito disso, né? A gente tem que obedecer a Deus porque isso nos faz bem. Não. A fonte de motivação para obedecer a Deus é porque Ele disse. Sim. Então, se vai fazer bem, se vai fazer mal, se vai me matar, se não vai, Ele falou, a gente tem que obedecer. Curiosamente, ou coincidentemente, tudo que Ele manda a gente fazer nos faz bem. Porque Ele é Deus. Soberano, Deus, bom, é bondoso, o tempo todo, amoroso. É isso. Mas Eva, aí Satanás fala, certamente não morrerás. Então ele começa a distorcer. Só que ali ele está distorcendo. Em Mateus 4, com Jesus, ele não só distorce, no sentido de trocar o texto. Ele muda o sentido do texto. Ali, Eva fala, ele disse que se eu comer, eu vou morrer. Aí o diabo vem e fala, não vai morrer não. Agora, em Mateus 4, na tentação com Jesus, e veja bem, tentação com Jesus, que dirá com a gente. O diabo, ele tentou, olha, ele foi meio burrinho, né? Mas ele tentou, ele achou que ia ludibriar Jesus. Olha a loucura, mas tudo certo. Ele chega para Jesus e fala, olha só, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Pervertendo ali o texto. Ele pegou um texto completamente fora de contexto, Salmo 91, se eu não estiver enganado, e muda o sentido dele. Em ele negou o que foi dito. Percebe? Com Jesus, ele tentou mudar assim. Parece pouca coisa, minuciosamente. Ele também fala, se tu és filho de Deus, Exato. após a afirmação direta né? de Deus que ele era filho. É isso. Ele é ariano, o diabo, ele é liberal teológico, ele é tudo. O diabo, ele é o maior teólogo que existe. Depois de Deus, de Jesus, etc. Ele é o maior teólogo. Ele sabe interpretar a Bíblia como ninguém. E ele sabe tudo que está escrito. Então ele vai pegar justamente nisso. Deus não falou que tu é filho dele? Não aconteceu a experiência agora? E tem um ensinamento grandioso nisso. Mas a gente não vai entrar aqui, senão vamos precisar de mais 3 horas. Mas todo esse início, em Marcos 1, ao meu ver, Marcos ele está narrando a recriação, a restauração está começando ali. O que foi perdido em Gênesis 1, ele está narrando como é a recriação. Você tem a figura da palavra que tem em Gênesis 1, você tem a figura do Espírito que tem em Gênesis 1, você tem a figura do Pai que tem em Gênesis 1, você tem toda a recriação ali, mas isso é para outra hora. Então, naquela experiência, aquilo deve ter sido uma loucura. Participar daquilo. Foi uma coisa muito grande. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa. Aí ele vem, Jesus, no deserto, ele coloca em xeque isso. Ele usou o que o próprio Deus falou, pouco tempo antes. Ele usou um texto do Antigo Testamento e colocou em xeque.
Só que Jesus, muito mais teólogo do que ele, Estudou falou. o contexto, né? É isso. Exato. Então, a maioria das heresias, elas vão nascer dessa forma. Sempre tentando burlar Uhum. ou dizer, não é bem assim, ou só mudar o sentido, tirar ele do seu contexto.